Boa noite, eu me chamo Sebastião Guedes, sou natural da cidade de Bom Jesus, estado do Piauí, e o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí, e nessa época eu tinha 18 anos. Bem, era comum eu ir para o interior chamado Serrinha, nos arredores da cidade. E naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana ou menos. Os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior e havíamos concluído o ensino médio. Estávamos muito felizes, pois agora, maiores de idade, já tínhamos idade para beber e fazer todas as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas nas mochilas e cada um com a sua garrafa de bebida, que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. Bem, esse lugar fica a 6 quilômetros de distância da cidade e não precisava ir de carro. E partimos com os primeiros raios de sol, lá pelas 5h40 ou 6 da manhã. Descemos pela avenida principal, passamos para o outro lado da BR, a BR-135, e eu presenciei várias coisas nessa rodovia que eu posso contar depois. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio, banhar e pescar uns peixes. E na saída da casa do meu avô, o véi vinha de uma caçada. Ele me abordou na porta de casa. Eu pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou onde eu ia com os garotos. Eu disse que ia para a beira do rio e ele me advertiu que tinha uma onça por perto matando as criações dele. As criações eram porcos, cabras, galinhas, etc. Ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo e que não tentasse caçar a onça com um facão, pois ela me pegaria. Bem, eu fiquei com aquilo na cabeça, segui rumo ao rio e passamos o restante do dia lá mesmo. Levamos somente uma garrafa de bebida por medo da tal onça aparecer e não estarmos em condição de correr. Bem, pescamos e bebemos o dia todo. A tarde chegou e por volta das 16 horas, o sol começava a dar sinais que ia se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado. Eu pensei então, vamos ficar aqui até às 18 horas e quando a noite chegar, voltamos para casa. A noite veio e estávamos com fome. Não havíamos pegado nada. Então decidimos voltar para a casa do meu avô. Estávamos na metade do caminho quando eu vi um senhor de meia idade no meio do pasto. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram confusos e olhando aquela cena. E a lua cheia iluminava o céu naquela noite. E eu juro, pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. O Carlos, que era o mais novo, ele tinha apenas 16 anos. Ele começou a gritar de medo. E ele dizia: "Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda!" Ele saiu correndo rumo à casa dos meus avós
e eu e os outros dois o acompanhamos atrás, correndo feito loucos. E durante todo o caminho, ouvíamos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo nas matas, e quando ia de fato nos pegar, perto da casa dos meus avós, os dois cachorros de caça do meu avô, eles se alertaram e começaram a acuarem a coisa. Mas aquele monstro estava no meio da estrada entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô: "Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem!" Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade era que um lobisomem estava ali em nossa frente, e só não nos matara ainda, porque os cachorros estavam pelejando com ele. A criatura era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e de pelos negros, fedia a esterco de porco, e os seus dentes eram enormes. Nós corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo. A fera se livrou dos 2 cachorros, e quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Eu joguei o facão na direção da fera, pois aquilo, por se tratar de um alvo de quase 2 metros de altura, não tinha como errar. O facão acertou em cheio, e aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô, e já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, e arranhados por causa do mato, que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. Bem, o meu avô acreditou em nós muito rápido, pois era como se ele já soubesse daquela fera. Ele logo pegou a sua espingarda, municiou com chumbo grosso e deu um revólver calibre 38 para outro primo meu, o que estava mais calmo. Eu peguei uma faca e os outros 2 ficaram quietos junto com a minha avó. Ficamos todos na sala e quando foi por volta de meia-noite, alguém bateu à porta e ainda ficamos todos calados. E o senhor que batia a porta, ele logo disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: "Para sempre seja louvado." E logo perguntou: "Compadre Manel, é o senhor?" Ele disse: "É, homem, abre logo, que essa mata tá perigosa para ficar aqui do lado de fora." O meu avô, que não era besta, ele logo disse: "Se acalme, homem, tô caçando a chave." Ele me passou a espingarda e ainda com a casa toda no escuro, ele abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era daquelas de 2 metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: "Rapaz, eu acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi?" O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava que aquele velho era o lobisomem, ele não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se de fato ele fosse mesmo lobisomem, pois se assim fosse, ele poderia machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre logo perguntou: "Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo o menino." O meu avô, já sabendo, ele logo disse: "Ele foi-se embora para a cidade, compadre. Diz que viu um lobisomem. Tu acredita? Deve estar com um rabo de saia pra lá e não quis ficar para não perder os encontros dele." Da porta mesmo, o homem voltou
E no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: "Compadre, tranque bem as portas, pois pode ser que tenha mesmo esse tal de lobisomem aqui fora." E logo em seguida, ele foi embora. Naquela noite, não preciso nem dizer que ninguém dormiu. E ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçada no quintal. E pela manhã, o meu avô foi na casa do compadre dele. Ele achou o compadre na sala deitado, com uma folha de mastruz num ferimento no ombro. O compadre disse que tinha se machucado correndo de um caititu, um tipo de porco do mato, e que o animal estava perto da casa dele. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: "Olha aqui, homem velho, eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar nos meus netos ou nos companheiros dele, eu lhe dou um tiro na fuça. Tá me ouvindo, velho desgraçado?" O meu avô ainda deu uma facada nesse tal compadre, bem na ferida, onde eu acertei o facão. Esse homem que virava lobisomem foi embora do interior no mesmo dia. E até hoje, a casa dele está lá, abandonada. E dizem que à noite pode-se ouvir gemidos na casa, como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite. E quando eu vou, eu passo o dia e volto ao cair da noite. E agora, eu só vou de carro ou de moto. E a pé, nunca mais. Mesmo sem esse homem morar lá, eu ainda sinto muito medo. Obrigado, Fael, pelo espaço e desejo a todos uma boa noite. O que vi naquela noite foi a mais pura visão do inferno. Eu poderia chamar aquela criatura de cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou até mesmo de mula sem cabeça. A tão criatura folclórica conhecida por muitos. Bem, vamos para os fatos. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo para um feriado prolongado. E a minha namorada, Vanessa, cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado. Bem no meio do nada. Só havia uma floresta densa na minha direita e um descampado enorme, com alguns aglomerados de árvores aqui e ali na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do meu farol e a luz da lua. Bem, era feriado de Semana Santa, e eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Vanessa precisou dela no último minuto. Então, acabamos saindo lá por volta de 8 horas da noite. E aquela sexta-feira era uma sexta-feira santa. E como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então, lá estava eu. Acho que já era por volta de 10 da noite. Eu dirigia por uma estrada quase deserta, e apenas o meu farol iluminando a estrada à frente, e a lua cheia iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras
que pareciam saber a hora mais importunas para arrebentarem. Adicionado a isso, um radiador que superaquecia no verão ou quando usado por um longo período de tempo. Bem, mas como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E como dizem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô. Então eu acordei a Vanessa e expliquei que tínhamos que parar o carro. E enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Vanessa abaixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ela chamou a minha atenção apontando para a frente, a uns 20 metros. Parei o carro em um acostamento de terra, diminuindo a velocidade e me sentindo seguro por nenhum carro ter passado a gente já havia alguns quilômetros. Bem, eu vi o acostamento de terra, comprido o suficiente para caber 2 carros. A área de terra, assim como toda a área lateral da estrada, era beirada pelas grandes massas de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada, como se fosse uma clareira. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. E com os faróis ligados, eu saí do carro e fui para a sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. E como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro. Ia pedir a Vanessa para trazer uma garrafa de água que guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco, eu colocasse mais água. Bem, eu esperava ver ela cochilando ou me olhando, mas fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados e com a boca aberta na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" eu perguntei para ela. E então ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que é que você está vendo, Vanessa?" eu perguntei, voltando para o carro. Mas logo ouvi um alto relincho. Então ri e imaginei que ela estivesse assustada apenas com algum cavalo. Nada demais. E enquanto eu voltava, olhei para o descampado que estava iluminado pela lua e vi um agrupado de árvores lá no fundo. Um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro. E a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. E também um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. Provavelmente era parte de uma casa antiga ou de um muro. E enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, a Vanessa falou bem baixinho e devagar: "Não é um muro de tijolos. Olhe à sua direita." Eu virei para olhar para o muro e logo vi um clarão imenso e um enorme cavalo. Cheguei a pensar que naquele muro deveria haver alguma luz elétrica, e o cavalo estava com a cabeça rente à luz, dando a impressão que aquele clarão saía de sua cabeça. E ele estava parado na frente do muro. Mas logo percebi que aquele clarão não era de uma luz elétrica, e sim labaredas de fogo em volta da cabeça daquele cavalo negro. Eu sabia que a bateria estava fraca,
e tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. E como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado e olhei para cima. Vi o capô aberto e congelei. Olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo em galopes para o bosque. Mas ainda assim, dava para ver aquilo pela forte luz que saía de sua cabeça. Mas o pior logo aconteceu. Enquanto aquela coisa corria, se ouvia gritos. Gritos de mulher. Gritos de dor e lamentos. Gritos apavorantes de gelar a alma. Enquanto Vanessa fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água. Se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar a água. A Vanessa gritou para mim. Me dê a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô, e você liga o carro. E enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. E o motor resmungou, tentando ligar. E quando ela fechou o capô, eu percebi aquele enorme clarão se aproximando do muro novamente. E daí eu vi a cabeça flamejante daquele cavalo enorme nos espiando de trás do muro. Aquela coisa havia percebido a nossa presença. E então voltou para nos observar. Entra no carro, Vanessa! Eu gritei, enquanto aquela criatura saía de trás do muro, roçando a sua pata traseira no chão de terra, fazendo menção de correr em nossa direção. Em seguida, a criatura veio correndo com tudo em nossa direção, dando aqueles gritos apavorantes de mulher com um enorme galope. E aquilo gritava, relinchava e parecia correr em zigue-zague vindo em nossa direção. Aquele enorme cavalo com chamas em volta da cabeça e todo negro parecia a mais pura visão do inferno. A Vanessa pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água. Mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Virei a chave e nada do carro pegar. Eu não queria olhar para a coisa novamente. Então virei a chave de novo, e nada do carro pegar. A Vanessa quase deitou em cima de mim, enquanto aquele ser galopava e gritava vindo em nossa direção. Vanessa esticou o braço para travar a minha porta com uma mão e fechar a janela com a outra. A janela era dessas de manivela. E com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. E enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo e aquela coisa estava a apenas alguns metros da beira da estrada, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar melhor a sua cabeça flamejante. E onde deveria haver olhos, tinha apenas 2 buracos negros. E a sua boca estava aberta como se a sua mandíbula estivesse quebrada. Estava escancaradamente aberta. E também cheia de longos dentes pontiagudos. Os seus pelos eram negros e pareciam estarem queimados. E a criatura continuava a galopar seguindo o carro. Mas a sua velocidade não era o suficiente para nos alcançar. Dirigir por mais uns 20 minutos ou mais,
com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo enquanto estávamos em uma cidade. E só então a Vanessa me deixou parar o carro. E enquanto nós estávamos parados e esperando no primeiro posto que vimos, eu perguntei a Vanessa o que aconteceu. E ela disse: eu estava olhando aquela coisa. Aquilo parou na beira da estrada e estava galopando indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás e aquilo estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que nunca mais voltei novamente por aquela estrada. E hoje, acredito que o que vimos foi o cavalo do inferno de cabeça flamejante, ou a tão dita mula sem cabeça, como muitos a chamam. Boa noite. Bem, nós só usávamos a casa nos finais de semana. Era uma casa muito boa, com piscina e churrasqueira, e quem conhece a Casa Grande Aviana sabe que a vizinhança por lá é bem quieta, e as ruas são completamente desertas. Bem, era um refúgio da vida urbana de São Paulo. E nós sempre íamos para lá. Mas o tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. E para não ter que vender a casa, nós a alugamos. E depois de alguns anos, o meu pai deu outra volta por cima na crise que nós estávamos. E então paramos de alugar a casa. Mas como fazia muito tempo que não íamos para lá, perdemos o costume e raramente íamos. E depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir. A casa ficou quase que abandonada. E depois de quase 5 anos com a casa no esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região pedindo para que o meu pai comparecesse na delegacia local porque queriam falar com ele. O meu pai foi achando que ia ser alguma coisinha sobre a casa parecer abandonada ou coisa parecida. Mas quando ele voltou, ele estava branco feito a parede. Ele chegou na delegacia e mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo nele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o nosso telefone com um dos vizinhos. E que tinha acontecido um crime na nossa casa. Coisa pesada mesmo. 4 caras raptaram uma garota de 20 anos, levaram para a nossa casa pensando que ela estava abandonada e fizeram de tudo com a garota. E no final a mataram e a enterraram no quintal. Os caras pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. E o pior de tudo é que o detetive falou que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Ele também falou que esses 4 caras já tinham mantido 2 caras reféns de sequestro lá dentro e mataram pelo menos mais 3 integrantes de uma gangue rival e enterraram lá. Eles procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. Falou que ele não precisava se preocupar, que tinham revirado o quintal todo e não acharam mais ninguém. E que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para isso tudo já tinham sido presos. O meu pai estava arrasado, pois tinham invadido o nosso paraíso e transformado ele no inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, todo esburacado,
e a piscina estava completamente imunda. Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Falou que a casa estava fedendo a urina e toda pichada por dentro. Ele falou que a casa estava irreconhecível. Então, a gente resolveu que ia reformar a casa e depois ia vendê-la. Depois de muita dor de cabeça e muito tempo, a casa ficou como era antes. Um quintal bonito e estava toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. E novamente havia voltado a ser uma casa decente. Bem, a pena bateu e nós decidimos que não íamos mais vender a casa. E simplesmente íamos esquecer o que tinha acontecido lá dentro no passado e transformar aquilo num lugar feliz de novo. Só que a nossa vida tinha mudado muito desde a época que sempre íamos para lá nos finais de semana. E realmente não dava para ir sempre para lá. Estávamos pensando em alugar a casa mais uma vez. Mas agora eu já estava mais velho. Já tinha o meu carro e estava prestes a sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então, tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. Os outros poderiam ir lá sempre que quisessem, e a casa não ficaria abandonada. Bem, no começo não foi fácil tentar convencer eles. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Mas foi depois de muita conversa e muita insistência que eles me deixaram morar lá. E lá fui eu, feliz da vida, para a minha nova casa, morar sozinho e ser independente. Claro que eu pensava em levar o pessoal da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achei que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária para a faculdade e de lá para casa. Mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. Bem, a casa era bem grande. Tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande e uma área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho lá naquela casa enorme e ficava deprimido constantemente. E depois de um tempo assim, os meus pais deixaram eu chamar alguns amigos da faculdade para morar comigo. Claro que logo eu consegui convencer 2 amigos e uma amiga a ir morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que estava morando conosco feito a nossa irmã. E com o tempo vieram as festas, já que agora tinha carro suficiente para levar e trazer quem quisesse ir. E numa dessas festas, um pessoal se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Porém, era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém. Até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham pegado a menina e depois de fazer ela passar pelo inferno, mataram ela num dos quartos lá em cima. O pessoal ficou quieto, porque realmente era algo pesado e realista, diferente do que estavam contando. Estava aquele silêncio todo quando alguém me perguntou se aquilo realmente era verdade. Porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Eu jurei que era verdade, até que alguém gritou lá do fundo:
Ei, vamos fazer a brincadeira do copo lá em cima nesse quarto e chamar o espírito da garota então. E quando ele falou isso, a minha espinha gelou e todos os pelos do meu corpo ficaram em pé. Só que o pessoal começou a gritar: vamos lá, vamos! E então, lá fomos nós. Eu peguei um copo na cozinha e subi com o pessoal que estava na sala da TV, enquanto o resto do pessoal ficou lá embaixo na festa. Este quarto, que ficava sempre vazio, só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona lá dentro, e mais nada. E no dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram neste quarto, mas ninguém gostou dele. E eu também nunca gostei dele. Mas eu sabia o porquê. Bem, pelo menos eu achava que sabia. Achava que era porque tinha sido lá que a garota havia sido morta. Só que os meus amigos não sabiam disso até aquela noite. E nenhum de nós 4 que morávamos naquela casa não gostávamos de entrar lá dentro e nem de passar pela frente do quarto, pois sempre que fazia isso, dava uma angústia enorme. E quando nós entramos no quarto, empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do quarto. Colocamos o copo em cima dele e colocamos um monte de letras escritas e um pedaço de papel em volta. E depois, pedaços maiores escritos sim e não. Nós acendemos 4 velas e demos para 4 pessoas. Bem, éramos um grupo de 9. E as 4 pessoas seguraram as velas em volta da gente para que pudéssemos ver as letras e apagarmos as luzes. O cara que estava comandando o show falou que era bom só 3 pessoas colocarem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Bem, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, pois eu nunca brinquei deste jogo. Então eu, ele e uma garota colocamos o dedo em cima do copo e fechamos os nossos olhos. E os outros 2 que sobraram ficaram de ler o que o espírito respondia. Nós 3 fechamos os olhos e começamos a tentar nos comunicar com o espírito. E depois de alguns minutos com o copo parado, eu achei que não iria acontecer nada. Mas de repente, o copo começou a se mexer. Primeiro, ele foi só um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido um dos outros 2 que estavam com o dedo no copo que tinham mexido ele. E então eu falei: quem mexeu o copo? Quando o outro cara que estava com o dedo no copo fez um sinal para eu calar a boca e ficou com a cara séria. Ele realmente estava levando aquilo a sério. Então eu fechei os olhos de novo. O cara perguntou se havia algum espírito presente. O copo se mexeu devagar e um dos 2 que estava lendo o que o espírito dizia logo falou: olha, o copo foi pro sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. E depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro e para frente e para trás. O cara que estava lendo o que estava sendo soletrado logo falou: Mariana, o nome do espírito é Mariana. Eu abri o olho e vi que o pessoal estava com a cara meio assustada. Eu falei que não precisavam se preocupar, que com certeza era algum dos 2 que estavam empurrando o copo.
E foi quando um dos que estavam segurando a vela logo falou: "Cara, eu tô olhando pra vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. E como é que algum de vocês ia conseguir soletrar algo direito com o olho fechado?" Bem, o cara que estava fazendo as perguntas fez um sinal para nós calarmos a boca de novo. E então ficamos quietos. Eu fechei os olhos e então ele perguntou se ela era o espírito da mulher que tinha morrido lá. O copo ficou parado e logo passou um tempo, quase que 1 minuto. A gente estava para perguntar de novo quando o copo se movimentou violentamente para o lado. E então parou na palavra sim. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido lá. Imediatamente, o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou: "Olha, não tá indo para lugar nenhum, só tá fazendo um 8. O copo ficou fazendo um 8 por um bom tempo. E o cara que estava com o dedo no copo falou que a pergunta era muito complicada para responder. Então o copo parou. E ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. Os dois que estavam vendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar: "Vão embora." "Vão embora por quê?" O cara perguntou. "Vão embora." E de novo o copo soletrou "vão embora." "Acho melhor a gente parar com isso." "Por quê?" O cara perguntou de novo. O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal do 8. Eu comecei a ficar assustado, porque era praticamente impossível algum de nós conseguir fazer o copo ir tão rápido como estava indo sem fazer ele virar. "Por quê?" O cara insistiu em perguntar de novo. E de repente, uma brisa bateu no quarto. E mesmo com as janelas estando fechadas, ficou frio lá dentro. E as velas se apagaram. O copo havia parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos que estavam segurando as velas pulou para o interruptor para acender a luz. E quando o quarto ficou claro, eu vi algo que me fez arrepender muito de ter levado adiante tudo aquilo. O copo estava todo trincado e as letras haviam voado todas de cima do criado mudo. Porém, 5 letras permaneceram lá em cima: a letra E, M, O, R e T. Eu bati o olho e vi que aquelas 5 letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima do E. E depois colocou em cima do T. E assim, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel, ficou uma manchinha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando. Estava com um corte pequeno, porém profundo. Eu acho que ela se cortou quando o copo trincou. E mesmo eu e o outro cara não termos nos cortados, pois realmente não dava para se cortar com o copo trincado, pois o copo não havia soltado lasca nenhuma. Porém, sabíamos que ela havia cortado o dedo do copo, pois o copo estava com um pouco do sangue dela. O cara que havia acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto e que já era desrespeitar a garota que havia morrido lá. Porém, aquilo realmente não era brincadeira nenhuma.
E quando ele abriu a porta, irritado, para sair, o resto do pessoal da festa estava do lado de fora, com cara de assustados. Eles falaram que começaram a ouvir alguma garota a berrar histericamente. Mas como ela estava berrando muito, eles resolveram pedir ajuda. Então todos eles subiram correndo, pois parecia que estava matando alguém lá em cima. E quando subiram, viram que aquela gritaria estava vindo de dentro do quarto que nós estávamos. Eles tentaram abrir a porta e ela estava trancada. Porém, nós não havíamos trancado a porta do quarto. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la. Porém, a porta não cedeu nem um pouco. E a cada segundo que passava, a gritaria lá dentro ficava mais desesperada e histérica. Porém, a gente não ouviu grito nenhum lá dentro. E muito menos escutamos eles bater na porta. E logo de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles acharam que era alguma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era brincadeira que se fazia. Depois de um tempo, todo mundo foi embora e nós tivemos que levar a maioria para casa. E quando voltamos, a menina e o outro cara que morava comigo perguntou o que tinha acontecido. Eu e o outro cara contamos a história, mas eles não acreditaram muito. E quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para, pelo amor de Deus! Para! Alguém me ajuda!" E coisa assim. Então, eu contei a história da garota que havia sido morta lá dentro da casa. E eles ficaram bravos por eu não ter contado a história antes. Um pouco mais tarde, deixamos tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa. E quando tínhamos arrumado quase tudo, eu falei: ainda falta o quarto do meio lá em cima, só que eu não vou entrar lá sozinho." O cara que estava lá comigo na noite anterior foi junto comigo. E lá estava o quarto como nós o tínhamos deixado, com 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele e as velas do lado do copo. E os restos dos papéis estavam espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. E depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Eram sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter corrente de ar lá dentro da casa. Eram luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma. Era algo que dava um medo desgraçado. Um dia, estávamos nós 4 chegando da faculdade. Estávamos no mesmo carro. E quando nós saímos do carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, já não tinha mais nada na janela. Bem, eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. E depois de algum tempo, os nossos nervos já estavam à flor da pele. E qualquer barulho e a gente já pulava assustado. E não demorou muito para que os outros começassem a irem embora. Primeiro foi um dos caras.
Ele deixou pago o aluguel de 2 meses, mas falou que não ficaria mais lá. Que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente achou ele dormindo no sofá da sala de manhã. E depois de um mês foi a garota que foi embora. O quarto dela ficava do lado do quarto que a menina tinha sido morta. Ela falou que de noite escutava batidas na parede, vindo do outro quarto. E quando ficava tudo quieto, ela podia ouvir um choro bem baixo perto da parede. E nos dias antes dela ir embora, ela já não dormia direito. Estava com olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na noite que ela foi embora, aconteceu o seguinte. Ela falou que estava finalmente quase dormindo, o que estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. E quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina berrando com toda a força no ouvido dela. "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz, mas não tinha mais ninguém no quarto dela. Só havia ela. Então, ela saiu do quarto chorando e falou que não aguentava mais tudo aquilo e que iria embora. A gente conseguiu acalmar ela, mas ela simplesmente catou algumas coisas e foi para o carro, e em seguida foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas dela e nunca mais pisou naquela casa novamente. E depois de uma semana, foi o outro cara que foi embora. E até hoje eu não sei direito o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele costumava ficar frio de repente, do nada. Porém, não era o quarto todo, era só alguns lugares. O que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia, ele estava tomando banho. E depois de uns 5 minutos lá dentro, ele saiu berrando do banheiro. Peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. E depois, quando colocou a roupa, estava falando da gente ir embora da casa. Eu convenci ele a ficar mais um tempo para a gente resolver o que ia fazer, pois estava muito tarde. Ele falou que tudo bem, porém que não iria ficar mais naquela casa por mais de uma semana. E naquela noite ele dormiu no meu quarto comigo. Ele colocou o colchão dele do lado da minha cama e então fomos dormir. E quando eu acordei, o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava lá. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Eu comecei a procurar ele pela casa e depois de um tempo, eu achei ele dormindo dentro do meu guarda-roupa com uma faca de cozinha na mão. Eu acordei ele e ele me falou que acordou com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu. E então ele ouviu um grito desumano e uma mão segurou a perna dele e começou a apertar até machucá-lo. E aí ele começou a esfaquear o colchão. Em seguida correu para o armário e se trancou lá dentro. Ele não sabe como eu não acordei com o grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou dali. Bem, eu fiquei lá sozinho por mais um tempo. Porém, eu não aguentava mais aquela solidão. E aquela casa já estava começando a me afetar.
e era muito comum eu ir dormir dentro do carro porque estava com medo de ficar dentro da casa. E depois de um tempo, eu resolvi ir embora da casa, pois eu já estava ficando louco e paranoico. Estava vendo vultos no escuro em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros de noite, e no meu quarto, quando estava para dormir, ouvia os gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava de um jeito, ou eu saía de lá, ou ia parar em um hospício. Bem, eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei para eles que a casa era muito longe da faculdade. E por isso, eu passava o dia todo cansado e estressado. O meu pai tentou alugar a casa. Porém, ninguém permanecia ali por mais de um mês. Atualmente, a casa está sem uso, pois não conseguimos alugá-la e também não a usamos. E acredito que daqui a alguns anos vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Bem, eu só sei que eu não chego perto daquela casa de novo. Boa noite. Isso aconteceu na metade de janeiro de 2002, em um lugar que eu já tinha ido 3 vezes antes e sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais 2 amigas fomos. Era o nosso segundo dia lá, e eu e as minhas amigas estávamos entediadas. No ano anterior, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta, e dava a volta nele, levando para o outro lado do lago. Mas nós não tivemos a oportunidade de explorar o lugar direito. E durante um final de semana, nós 3 decidimos que, já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, essa era a nossa última chance de ver aonde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Eles gritavam para que não seguíssemos a trilha naquela direção que estávamos indo, mas ignoramos eles e continuamos o caminho. Então, nós achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado do lago, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá e todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica. Então, seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia para uma espécie de vale montanhoso. Tinha algumas cavernas e um outro lago com água cristalinas e uns acampamentos, mas o interessante é que não havia ninguém nas barracas e parecia que estavam abandonadas, e quem quer que estivesse lá saiu às pressas, pois ainda havia restos de comida nos pratos e muita bagunça deixada lá há mais ou menos uma semana. Nós nadamos um pouco e tiramos foto uma das outras. E todas nós subimos em uma grande pedra e tiramos algumas fotos lá de cima. E depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima, pois ela estava com dificuldades para descer
porque não queria escorregar e cair. E enquanto estávamos no chão esperando ela descer, começamos a ouvir umas coisas estranhas. Primeiro, eu ouvi passos na floresta. Eram 2 passos pesados e então parava. E então mais 2 passos e novamente parava de novo. E depois a Jéssica ouviu. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. E ela não desceu. Ela caiu. Mas por sorte não se machucou. Perguntamos a ela o que aconteceu e ela disse que a pedra tremeu e ela desequilibrou e caiu lá de cima. E de repente, só escutamos um estrondo muito forte e era como um trovão bem alto, mas o som vinha da pedra. E quando olhamos para a pedra, foram nós que ficamos petrificadas. Não deu para ver muita coisa, mas tivemos a nítida impressão que a pedra se abriu e se fechou rapidamente, como se fosse uma boca. A Janaína havia esquecido a mochila em cima da pedra, pois como ela havia sido derrubada de lá, a mochila dela ficou lá em cima. Mas logo após esse barulho, já não dava mais para ver a sua mochila. Era como se a pedra tivesse realmente comido a mochila da minha amiga. E se ela não tivesse caído, seria ela que seria engolida pela pedra. Nós ficamos paralisadas em silêncio por algum tempo. Então, nós começamos a ouvir novamente aqueles passos pesados saindo da mata e vindo em nossa direção. Saímos correndo de perto da pedra e, como já estávamos mais perto da mata, ficamos tentando ver de onde vinham aqueles passos pesados, porque parecia estar muito perto e, na pior das hipóteses, poderia ser uma onça, mas não tinha nada lá. Nenhum passarinho, nenhum bichinho, nenhuma pessoa, não tinha nada. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia, mas a Janaína e a Jéssica estavam sentindo muito mal-estar. Não tinha mais ninguém no lago, então eu achei que talvez fossem os garotos que moravam pelo local que tentavam nos assustar. E eu me recusei a acreditar que a pedra se abriu e comeu a mochila da minha amiga. Eu falei para elas que devíamos ir embora dali o mais depressa possível, pois eu já estava começando a me sentir totalmente em pânico, e as duas concordaram. Nós encontramos uma outra trilha que estava em uma outra parte da floresta, e essa ia para mais longe do acampamento. E nós começamos a seguir por ela, pois não queríamos voltar por onde vinham os barulhos de passos na mata, pois, como eu disse, poderia ser uma onça. Então seguimos pelo outro caminho, e eu realmente não estava com uma boa impressão dessa trilha. E quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar várias oferendas, como velas coloridas, muita bebida, cigarros, muitas flores, e também haviam imagens de entidades empilhadas em um lado da trilha. Nós fizemos o sinal da cruz enquanto contornávamos as oferendas e continuávamos seguindo a trilha. Nós chegamos em uma pequena clareira e ali nós vimos algo bem estranho. Do lado direito da clareira tinha 3 grandes gaiolas quase do tamanho de uma jaula. Mas não eram quadradas, eram curvadas como meia lua.
É o único jeito que dá para descrever aquilo. Nós ficamos ali paradas, olhando para aquilo e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e para a Jéssica para nós voltar para o acampamento pelo outro caminho mesmo. Elas finalmente cederam e viraram para voltar para a trilha. Os barulhos de passos pela mata pararam, mas quando estávamos saindo da clareira, nós passamos por uma árvore que tinha chamado muito a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por baixo dela. E desta vez, eu senti uma vontade irresistível de olhar para cima enquanto passávamos por baixo dela. E eu me arrependo até hoje de ter olhado, porque eu vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele era moreno, estava vestido uma bermuda vermelha, estava sem camisa e tinha uma perna só. E também os seus cabelos eram vermelhos e desgrenhados. Ele estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador e sarcástico. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte e falei: "Tem alguma coisa ali em cima da árvore?" E ela respondeu: Acho melhor a gente ir embora daqui o mais rápido possível." Aquilo que estava lá em cima da árvore, que hoje eu acredito que deveria ser o Saci, ele começou a jogar pedras em nós. Então nós corremos feito 3 condenadas e chegamos no lago já sem fôlego nenhum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento, quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir. Mas elas queriam, pois segundo elas viram aquela coisa pulando com uma perna só e seguindo para onde íamos passar. Então tivemos que mudar o caminho. Eu fui na frente, pois não queria ficar atrás delas, e então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Bem, não tínhamos ideia para onde a trilha estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios e sensações muito ruins. E depois de um tempo de nós nos aprofundar cada vez mais na floresta, começamos a ouvir risadas malignas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal no acampamento, mas isso não parecia estar certo. Nós estávamos bem longe, pois estávamos andando já fazia um bom tempo na direção oposta do acampamento. Nós estávamos bem longe de onde alguém estaria, e era risada de algo bem diabólico. E o que eu posso dizer é que parecia a risada do boneco Chuck, do filme Chuck, o Brinquedo Assassino. E finalmente, eu convenci a Janaína e a Jéssica a voltarmos correndo pela trilha principal que levava para o acampamento. Ou então, nós nos perderíamos ali, ou talvez coisa pior poderia acontecer. Eu fiquei tão aliviada de sair da floresta, e eu falei para elas que o que eu vi na árvore foi o Saci, e foi ele que tacou pedra em nós. Elas também disseram que viram o Saci entrando na trilha principal que levava de volta para o acampamento. E quanto à pedra que se abriu e engoliu a mochila da Janaína, ela jura que tem algo de maligno naquela pedra.
mas a Jéssica jura que talvez tenha sido algum evento natural da natureza e que tenha uma explicação plausível para isso. Bem, eu só sei que nós devíamos ter ouvido as crianças nativas daquela região e não seguir por aquela trilha ao longe. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu nunca mais coloco os meus pés ali. Boa noite. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos, cerca de 31 anos atrás, e a minha irmã tinha 11. Quando a minha bisavó faleceu, ela deixou a casa dela para minha mãe, e ela criou a minha mãe e adorava ela. Era uma casa muito velha na roça, com 2 quartos e uma enorme sala de jantar, que foi convertida em um quarto para os meus 4 irmãos. Sim, nós éramos uma grande família. A minha irmã e eu dividíamos uma cama de casal que ficava embaixo da janela. E a entrada da casa era do mesmo lado da janela do meu quarto e era coberta com pedregulho. Nós tínhamos uma velha carroça de boi que tinha 2 pneus e a parte da frente para colocar nos bois para transporte de mercadorias da roça. E nessa tarde, o nosso primo Pedrinho estava em nossa casa e para nos divertirmos, nós subíamos na carroça e a mesma já não tinha nenhum boi e ficávamos brincando em cima dela. E daí, com o nosso peso, ela ia para frente e para trás e era muito divertido. Até que a minha irmã comentou: "Poxa, bem que podia ter os bois na carroça para a gente dar uma voltinha." Então, o meu primo Pedrinho, de 13 anos, ele disse: "Essa carroça tá sem boi há muito tempo. Só se for o capeta que aparecer para puxar essa carroça." E depois da brincadeira, fomos jantar e depois para o quarto dormir. A minha irmã sempre me colocava do lado da janela na cama. E naquela época não tínhamos energia elétrica, mas como era lua cheia, dava para ver tudo lá fora. E também era verão, então todas as janelas estavam sempre abertas. E nessa noite, eu acordei com um som estranho. Eu não tinha certeza do que era, mas vinha do lado de fora da janela. E enquanto eu estava lá deitada, eu reconheci o som. Era a carroça sendo empurrada devagar para frente e para trás, próximo da minha janela. Dava para se ouvir o pedregulho sendo esmagado pelos pneus e sons de cascos, como de cavalo ou bode que puxava a carroça. Porém, ali não havia animal algum. Eu estava com tanto medo que nem podia me mover. Eu nem sequer abri os olhos. O que era mais assustador era a janela, que estava escancarada, e eu sentia como se alguém fosse colocar a mão para dentro e logo em seguida me agarrar. Eu finalmente juntei coragem suficiente para beliscar a minha irmã para que ela acordasse. Ela estava dormindo tão pesado que levou 3 beliscões para acordar, e no terceiro eu belisquei o mais forte que podia, e finalmente ela acordou e perguntou o que eu estava fazendo. Eu imediatamente falei para ela ficar em silêncio. Em um tom de voz muito baixo, eu falei para ela escutar. Eu abri os meus olhos para olhar para ela, e tudo que eu pude ver foi o branco dos olhos dela. E meu Deus, eles estavam grandes. Ela me sussurrou que quando contasse até 3, nós iríamos correndo para o quarto da nossa mãe. E eu não me lembro se nós contamos até 3.
Mas assim que eu senti ela se mover, eu pulei e nós duas corremos. Mas enquanto corremos, nós escutamos uma gargalhada sinistra vindo lá de fora e uma forte bufada. Nós começamos a martelar a porta do quarto da minha mãe, e quando ela finalmente abriu, ela perguntou o que nós queríamos. Nós falamos que ouvimos um barulho lá fora e ficamos com medo. O meu padrasto se levantou e nós pulamos na cama deles. Nós estávamos tremendo e chorando. Nós contamos para eles o que tinha acontecido e o meu padrasto pegou um pedaço de madeira e correu lá para fora. E quando ele voltou, ele estava branco. E eu ouvi ele dizer para minha mãe que tinha um ser grande, vermelho de chifres negros e pernas de bode, empurrando a carroça para fora de nossa propriedade. Na manhã seguinte, nós não achamos a carroça no quintal. Eu não sei o que era, ou quem estava empurrando a carroça, ou para onde a levou. Mas é algo que eu jamais vou esquecer. Boa noite. Essa história é real, e os eventos que ocorreram aqui são algo que eu e o meu tio nunca vamos esquecer. Atualmente, eu tenho 27 anos e essa história ocorreu quando eu tinha 19. O meu tio também tinha 19 na época. O meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás, e eu não gostaria de dizer o exato local por razões pessoais. Nós morávamos a 2,5 km de um rio que passava pelo meio de uma floresta. E o único meio que se podia chegar no rio, no ponto onde nós sempre íamos, era a pé, ou por bicicleta, cavalo ou moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todo dia para a floresta para pescar no rio. E depois de um tempo, nós começamos a acampar por lá também. E certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. E esse amigo geralmente vinha nas tardes de sexta e passava o final de semana conosco. E eventualmente ele vinha acampar com a gente. Infelizmente, dessa vez ele não pôde vir. O meu tio e eu, então, fomos para a floresta, carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós geralmente íamos desta vez. Porém, nós fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro, só para dar uma mudança de cenário. E mais tarde naquela noite, nós nos arrependeríamos dessa decisão. Nós escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de 100 metros acima da margem do rio, e tinha a forma de uma ponta, e 3 dos seus lados desciam até o rio, onde ele fazia uma curva e deixava o lugar parecendo uma ilha, só com um lado sem estar cercado pela água. Então, tinha uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra das nossas viagens de acampamento. Nós juntamos madeira o suficiente para a nossa fogueira ficar acesa a noite toda. E enquanto o sol se punha, nós nos sentamos e conversamos sobre várias coisas. Nós conversamos por horas, e era provavelmente entre 11 e meia-noite. E quando o inesperado começou a acontecer. Nós tínhamos acabado de nos deitar e estávamos nos enrolando nos nossos sacos de dormir, quando ouvimos um crack. Era como se alguém ou algum bicho tivesse quebrado um galho.
nós não demos muita importância para isso, e nós só imaginamos o que podia ser e começamos a nos arrumar para dormir de novo. E quando estávamos quase dormindo, ouvimos de novo aquele barulho. Esse tinha sido bem mais alto e um pouco mais perto do que o outro, e provavelmente um terço do caminho até a base de um dos lados que descia até o rio. Nós não nos preocupamos muito, já que tínhamos uma escopeta calibre 12 conosco e bastante munição. Mas nem preciso dizer que nós não queríamos dormir naquele momento, porque se tinha algum bicho selvagem subindo na direção da gente, a última coisa que queríamos era estar dormindo. Nós dois nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira, e o meu tio iluminou com a lanterna todos os lados da descida, e atrás de nós não víamos nada. Decidimos conversar um pouco antes de tentar dormir, e meia hora se passou, e nós estávamos pensando em deitar novamente, quando ouvimos o que parecia ser passos de bode e os arbustos chacoalhando. Também escutamos uma bufada e notamos vários barulhos, como se fossem galhos se quebrando. Agora estava um pouco mais perto. Nós achamos que estava na metade do caminho da descida, e nós simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a nossa lanterna. O som estava ficando cada vez mais alto e cada vez mais perto. Aquilo estava se movendo rapidamente e era tão barulhento quanto um cavalo. Parecia que estava dando a volta onde estávamos, e não só isso, mas estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento com cada volta que dava. O meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer, e eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde nós estávamos ouvindo o barulho, mas não vi nada. E tudo o que podíamos ver eram folhas voando e arbustos se mexendo como se algo tivesse correndo entre eles. Nós tentamos não entrar em pânico, mas nós sabíamos que isso não era algo terreno. O meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros da gente, onde eu estava iluminando, e em seguida atirou. O barulho e a movimentação parou imediatamente, e nós nos sentimos um pouco relaxados, mas estávamos chocados. Nós conversávamos sobre o que poderia ser, e se tinha a possibilidade de ser algum animal, e nós dois concordamos que não poderia ser nenhum animal que conhecíamos. E depois de meia hora, tudo começou de novo. Começou lá embaixo, perto do rio, e começou a rodar de novo o acampamento e a chegar bem perto de nós. E dessa vez, nós tentamos não atirar o máximo de tempo possível. O som chegou a uns 10 metros de nós, e o meu tio atirou novamente. Atirou de novo, e tudo ficou em silêncio. Bem, o resto da noite foi assim. A cada meia hora, o barulho voltava lá de baixo, e o que quer que fosse não podia ser visto. Mas o efeito daquilo no ambiente podia ser visto, notado e ouvido. E 2 vezes, o meu tio deixou aquilo chegar a menos de 5 metros de nós antes de atirar, mas mesmo assim não conseguimos ver nada. E sempre começava de novo a cada meia hora. E foi assim até o dia amanhecer. Até hoje eu estou meio confuso, e nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu,
mas para saber realmente como foi, você tinha que estar lá. Nós não dormimos naquela noite e também nunca mais voltamos naquele ponto da floresta. O meu tio e eu conversamos sobre isso de vez em quando. E entre nós dois e algumas pessoas que nós contamos o que aconteceu ali, aquele ponto da floresta ficou conhecido como o Ponto do Diabo. Eu gostaria de saber o que era que tinha lá, e a única coisa que nós comentamos sobre aquilo era que nós agradecemos por estar com uma arma. E nós sempre imaginamos o que poderia ter acontecido se tivéssemos apenas ficado sentado lá sem fazer nada. Agora, eu moro longe de onde isso aconteceu, mas eu planejo voltar para lá no ano que vem, e eu gostaria de mostrar para algum grupo de investigadores onde é aquele local. Bem, mas eu particularmente não passaria a noite lá. Boa noite. Olá, boa noite a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Otávio Ianguara. E quando ocorreu este relato, eu morava em uma comunidade ribeirinha do centro-oeste amazonense. Bem, este relato se passou no início dos anos 90, quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, e morava nessa comunidade, onde deveriam viver aproximadamente entre 10 a 15 famílias. Nós sobrevivíamos de caça e da pesca e éramos quase indígenas, até porque pela região tinha muitos índios e até hoje tem. Os índios sempre falavam da lenda da mulher cobra, que era uma linda jovem que andava como uma pessoa normal, mas o intuito dela era seduzir o homem ou mulher e depois fazer amor com a vítima, e ela revelava a sua real forma, se transformando numa mistura de serpente com humano, uma mulher cobra, onde da cintura para cima era de uma linda jovem, mas da cintura para baixo era uma enorme serpente, e da sua pele saíam escamas. O seu rosto era meio esverdeado, e os seus dentes se transformavam em presas enormes. Alguns diziam que até esguichava veneno para cegar as vítimas, antes de se enrolar na pessoa, esmagando seus ossos, para em seguida engolir o indivíduo. Os índios também diziam que essa mulher cobra virava os barcos dos pescadores e a pessoa na água se tornava uma presa ainda mais fácil para a criatura. Ela nem sempre tem a mesma aparência da mesma moça, pois ora, ela aparece como uma jovem ruiva e outrora uma jovem morena ou branca, ou até mesmo de uma velha, mas sempre é a aparência de uma mulher. Às vezes, ela aparece em bares e seduz algum homem ali de bobeira, e depois de ambos conversarem, ela o chama para um local mais reservado, sempre de preferência dentro da mata, e o bobo sempre cai na conversa e segue a mulher. Porém, o mesmo nunca mais é encontrado. Tudo que os índios falavam para as pessoas da nossa comunidade, ninguém levava nada a sério, pois as pessoas sempre dão fama aos índios de mentirosos,
Dizem que eles tomam aqueles chás alucinógenos e começam a ver curupira, saci, boitatá e até mesmo o boto cor-de-rosa que engravida as índias. Enfim, índio tem muita fama de mentirosos pelos não-índios. Mas o certo é que hora ou outra realmente desapareciam pessoas na nossa comunidade e na maioria dos casos eram pescadores, caçadores, frequentadores de bares e pessoas que andam sozinhas pela mata. E tal mistério dos desaparecimentos batiam com a lenda da mulher cobra. Eu acreditava na lenda da mulher cobra. Acreditava que tudo era possível nesse mundo, pois eu havia nascido com a sina lupina. Sim, eu sou um lobisomem. Me transformei pela primeira vez aos 13 anos e foi a dor mais horrível e intensa que eu senti em toda a minha vida. E assim que me transformei, eu corri para a mata e fiquei vários dias perdido por lá. Na forma lupina, eu perseguia e atacava os animais da mata, como caititus, jaguatirica, tatu, dentre outros. A minha família era ciente do caso, até porque eu não era filho legítimo dos meus pais. Eu nasci em família indígena e quando eu nasci, eu tinha um tipo de paralisia que só conseguia mexer metade do meu corpo. E devido a isso, eu fui abandonado na floresta pela minha família indígena. Eu fui abandonado perto de uma gruta, onde era a toca de uma onça, e eles me deixaram ali para servir de alimento para a onça. Porque o meu choro atrairia o animal. Mas por incrível que pareça, a onça não me matou. A onça teve uma ninhada recentemente, então ela me dava de mamar junto com seus outros filhotes, que deveriam ter mais de um mês de nascido. E segundo meu pai adotivo, ele viu a onça cuidando de mim como se eu fosse um filhote dela. E todos os dias ele ia ali para observar se a onça estava por perto, para assim poder me resgatar. Lógico que ele ia armado, mas só mataria a onça em último caso. Bem, e no quarto dia que ele foi até a toca da onça, ela não estava lá. Ela havia saído para caçar ou tomar água, e foi aí que ele me resgatou e me levou com ele. Ele colocou meu nome de Otávio, que era o nome do seu avô, e o sobrenome Ianguara, que significa onça em tupi-guarani. E como eu disse, eu tinha um tipo de paralisia, mas com o tempo eu me tornava cada vez mais forte e andava como qualquer garoto comum. E só depois de alguns anos que descobrimos que eu tinha sina lupina, e graças a isso o meu corpo se curou dessa paralisia e de qualquer outra doença que eu viesse a ter. Pois a força de um lobisomem no seu auge se compara com a força de 10 homens. Mas eu não queria aquilo. Eu queria apenas viver como uma pessoa normal. Então, os meus pais me levaram até um pajé. E nessa época, eu tinha por volta dos meus 14 anos. E o pajé me reconheceu e sabia de qual família indígena eu pertencia. Mas eles não se importavam comigo. E eu muito menos com eles. Para os índios, demonstrar sentimento é sinal de fraqueza.
Então, eles sacrificavam os seus filhos deficientes e abandonavam os velhos na floresta, porque para eles é melhor morrer do que viver como um inútil. Enfim, eu estava são e saudável, mas ainda tinha outro problema, que era me transformar em lobisomem. Então, cedo ou tarde, a comunidade ribeirinha poderia descobrir, e isso sim seria um problema dos grandes, pois eles associariam esse fato com o desaparecimento das pessoas da vila. O pajé disse para os meus pais que eu me transformava em Iuauara, que significa homem-lobo em Tupi-Guarani, e devido à influência que Jaci, que significa lua em Tupi, exercia sobre mim, aquilo me deixou descontrolado, e os meus pais perguntaram se havia cura para isso. O pajé disse que não, mas existia um método de impedir que eu me transformasse em época de lua cheia. E quando eu começasse a demonstrar comportamento estranho, os meus pais tinham que me dar um chá de ayahuasca e cantar a música que mais me agradava. Assim, eu me manteria calmo e fugiria da transformação. Bem, assim os meus pais fizeram, e deu certo. E se eu não tivesse sangue lupino, eu já teria morrido ou ficado louco com a quantidade de chá alucinógeno que eu tomava. Mas o certo foi que depois de um tempo, eu nem precisei mais desses métodos para não me transformar, pois parecia que a sina lupina havia me abandonado e eu vivia como um garoto normal, pois o chá de ayahuasca ele tem toxinas que combatem em inativa o gene lupino. Então, eu já não me transformava mais, e isso durou dos meus 14 aos 16 anos. Bem, pessoas continuavam sumindo sem explicação na comunidade, pois os desaparecimentos não tinham um padrão, exceto pela maioria serem frequentadores de bares, turistas e pescadores. Os índios sempre falavam da lenda da mulher cobra, e como sempre, ninguém acreditava. Bem, assim como a maioria dos ribeirinhos, o meu pai era pescador, e naquele dia foi a vez dele desaparecer. Os seus amigos falaram que ele estava pescando à noite. Ele estava com o seu barco um pouco distante do barco do meu pai, e logo o barco do meu pai foi de encontro ao barco dos pescadores, porém estava vazio. Esses pescadores disseram que o mais provável é que o meu pai ficou bêbado, caiu na água e se afogou, apesar deles não verem movimentação alguma na água. O corpo do meu pai nunca apareceu, e todos desistiram de procurar, menos eu. Eu ia todos os dias no rio Xingu, no local indicado pelos pescadores, de onde o meu pai foi visto pela última vez. Eu costumava ficar ali até tarde, na esperança do meu pai aparecer, e isso durou por dias. Até que certo dia, ao escurecer, eu permaneci ali na margem do rio até mais ou menos umas 20 horas. E depois de chorar de saudades do meu pai, eu me lavei e estava me preparando para ir embora. E foi quando eu escutei um barulho. Primeiramente,
um chocalho de cascavel e logo em seguida aqueles barulhos que as cobras fazem com a língua. Bem, eu já peguei o meu facão e apontei o lampião para a direção do som, e se fosse uma cobra, eu lhe arrancaria a cabeça. Então, de trás de uma árvore, saiu uma mulher muito linda. Ela estava totalmente despida. Era morena, dos cabelos bem lisos, corpão e seios bem empinados. Aparentava ter uns 20 anos, e ela disse o seguinte: "O que faz aqui tão tarde, meu jovem?" Eu disse que estava à procura do meu pai, que ele havia desaparecido por ali, e então ela disse: "Por que você não esquece o seu pai e vem fazer amor gostoso comigo? Isso seria bem mais importante que essa sua busca inútil." Nesse momento, eu disse algo que a irritou. Eu disse: "Nada é mais importante do que o meu pai." Ela se enfureceu e logo disse: "O seu pai está morto. Eu mesmo o matei. Eu subi no barco que ele estava e puxei ele para a água. E depois de matá-lo afogado, eu trouxe à superfície e engoli ele por inteiro. Isso já faz muitos dias. Ele agora virou excremento. E eu estou com fome. E assim como eu devorei o seu pai, eu vou devorar você." Antes dela acabar de dizer isso, a sua voz foi mudando como se fossem várias vozes falando ao mesmo tempo. E ela se transformava naquele ser horrendo, na mulher cobra que tanto os índios diziam. Da cintura para cima, ela permanecia mulher, porém com longas presas e pele escamosa, mas da cintura para baixo era um enorme sucuri. E eu vi aquela coisa se transformando na minha frente, e foi a coisa mais grotesca que eu vi em toda a minha vida. Mas quando ela disse que foi a responsável pela morte do meu pai, da pessoa que eu mais amava na vida, aquilo me enfureceu tanto e me deixou com tanto ódio que no momento eu nem dei conta que estava lidando com algo sobrenatural. Eu só me lembro de cair no chão e começar a babar, enquanto a criatura se enrolava em mim e fazia uma pressão esmagadora sobre o meu corpo. E naquele momento eu sentia que estava me transformando e sabia que só um de nós dois sairia vivo. Bem, Fael, eu não tenho consciência dos atos que pratico quando estou transformado. Eu tenho apenas pequenos flashes de memória e me lembro mais ou menos daquela criatura enrolada em meu corpo e tentando a todo custo quebrar os meus ossos. Mas aquilo era uma mulher cobra e não uma sucuri por completo. Eu estava em minha forma lupina, mas mesmo assim eu não tinha forças para me soltar, pois ela estava totalmente enrolada em mim e aquele ser tinha uma força absurda. Porém, foi em um momento de vacilo que ela aproximou a cabeça de mim para se gabar. Ela disse algo que eu não me lembro muito bem, mas creio que ela disse que nenhum batalhão de índios foi capaz de acabar com ela. Então, não seria eu, um simples Yawara, que venceria ela na força. E que um Yawara deveria ser delicioso. E nesse momento de vacilo que ela se aproximou para dizer isso, deduzindo que eu já estava morto,
eu elevei a minha cabeça para perto dela e com o meu focinho eu arranquei metade do seu rosto na primeira bocada. A sua cauda sobre mim foi se afrouxando enquanto ela se debatia no chão. Então, na segunda bocada, eu já tinha devorado metade da sua cabeça. E daí em seguida, eu não me lembro de mais nada. Eu só acordei no dia seguinte com aquela criatura estraçalhada ao meu lado e havia vários índios me olhando a uns 20 metros e todos segurando lanças. E assim que eu me levantei, todos eles gritaram me saudando e diziam algo em tupi-guarani do tipo: o herói nos salvou da criatura cobra. Eles me felicitaram, me deram presentes e me agradeciam profundamente. Diziam que a criatura atormentavam a eles há mais de 10 anos. E nem os mais bravos guerreiros e chefes de tribos foram capazes de combater a mulher cobra. Bem, eu voltei para minha casa e a minha mãe logo percebeu que eu havia me transformado. Eu expliquei para ela que foi de propósito e que ela tinha razão. O pai estava morto, mas que ela ficasse tranquila porque ele foi vingado. Bem, Fael, se passaram décadas desde o ocorrido. A minha mãe já é falecida e atualmente eu moro em São Paulo de Olivença, aqui mesmo no Amazonas. Eu sempre conto essa história para os meus filhos, até que eles me convenceram a compartilhar no seu canal. Espero que acreditem, pois o meu maior receio é ser chamado de mentiroso, assim como os índios amazonenses. Boa noite.